Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Elisa Rosenthal e a convite muito especial da Abraim que apresento para vocês hoje esse episódio de Mulheres à Obra, uma campanha realizada pela Abraim que é homenagem ao Mês da Mulher. No Incorpora Cast de hoje, nossas convidadas super especiais vão falar do papel da mulher na construção. Eu recebo Luciana Vassalo Coelho, diretora de novos negócios da RNI, e Geisa Garibaldi, fundadora e CEO da empresa Concreto Rosa e conselheira do Instituto Mulheres no Imobiliário. Luciana e Geisa, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Agradeço em nome da Abraim, que é a disponibilidade de aceitar esse convite. E nesse episódio nós vamos abordar a presença da mulher na construção, desafios a serem superados, ações para a promoção da equidade de gênero no setor, perspectivas de negócio para 2023 e muito mais. Vou começar com você, Luciana. Conta um pouco da sua história pra gente, como é que surgiu o interesse pelo curso de Engenharia Civil e pelo setor de construção, e há quanto tempo que você está nesse mercado e na RNI, empresa que já é associada à Abrainc. Bom, Elisa, primeiro, obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho da minha história, que é curiosa. Começa até um pouquinho antes da escolha pela engenharia. Comecei fazendo decoração Pan-Americana de Artes, junto com o colegial e tal. Fui fazer vestibular, prestei arquitetura, engenharia. Minha mãe é arquiteta, então uma mulher, né, que é realmente uma inspiração para mim. E na hora do vamos ver ali, né, a família, não, faz engenharia, uma coisa mais completa e tal. Então, engenharia para mim foi aquele namoro que começou mais ou menos, e aí, de repente, eu estava apaixonada. Então, eu comecei a fazer estágio na Gafisa, com a Daniela Ferrari. Então, foi, assim, realmente uma escola para mim, onde eu tive o primeiro contato com viabilidade econômica. Eu trabalhava no departamento de estudos econômicos. E aí, tive um período grande com ela ali. Trabalhei em outras empresas como estágio, trabalhei na Conceito, na Poselli. Tive uma outra líder também, que foi a Josiane, hoje está na Bueno. Uma pessoa incrível, que aprendi bastante. E, assim, ao longo, né, da minha carreira, passei por algumas empresas, um grupo português também, muito bacana. Eu entrei na empresa, era o CEO, a secretária. Eu saí da empresa com 50 pessoas, ajudei a estruturar a empresa, então foi logo que eu me formei. Então foi também um período muito gratificante de conhecimento, de oportunidade mesmo. Aí tive 2 gravidezes seguidas ali, né? As minhas filhas, elas têm 1 ano e 9 meses de diferença. E aí, na segunda, eu fiquei um pouquinho em casa, me dediquei um pouco à maternidade mesmo e tal. Aí, quando eu retornei, fui para a Auri, que é o grupo Auri, né, Auri Nova, também muito interessante, fui como gerente de incorporação já. E o meu marido conheci na faculdade também, engenheiro, na minha sala. A gente teve a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, então foi um desafio muito grande, com 2 meninas pequenas, assim, e não conhecia ninguém, não tenho família e tal. Fomos para lá, fui trabalhar na Melnick, os 2 fomos, né? Então a gente ficou 12 anos aproximadamente no Rio Grande do Sul. Depois que eu saí, fui ser empreendedora, né? Saí da Melnick naquela opção de abrir um escritório, de ir para o mercado como consultoria e tal. E eu peguei a crise, né? Então, assim, o empreendedor no Brasil, a gente sabe a dificuldade de ser mulher empreendedora também, né? Na questão de consultoria, na questão de muitos obstáculos que a gente tem. E aí eu tive a oportunidade também, assim, a alegria de ser chamada por um headhunter para abrir a Regional Sul da RNI. Então, naquele momento, a oportunidade era de abrir em Porto Alegre, né? Então, o escritório, a base é lá. E depois de 6 meses, eu já estava com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, assim, foi um período também muito gratificante pessoalmente, porque eu acho que eu conquistei muitas coisas, assim, muito rapidamente também dentro da empresa. A gente fez
2 bi de land bank num ano, praticamente. Éramos uma equipe muito enxuta, de 3, 4 pessoas, de legalização, de novos negócios e tal. E aí, assim, eu tive a oportunidade em 21, né? O Bianconi me chamou, enfim, passei por um processo seletivo dentro da empresa, né, para uma promoção. Então, uma promoção de diretoria nacional. Hoje a gente está em 5 regionais. Então, é uma grande também oportunidade e, sem dúvida, eu agarrei com unhas e dentes ali, né? E eu tô tocando desde então. Então, é um período muito bom para mim, né? Eu acho que eu tô num momento de carreira, um momento pessoal bem importante na minha vida. Muito bom, é interessante observar na tua história, e você que acompanha esse especial aqui pela Abrainc, a importância de lideranças femininas inspiradoras nesse processo, né? Você citou 2 mulheres que são referências para muitas de nós no mercado, e que a gente possa se espelhar e saber que alguns caminhos são possíveis. Acho que ficou muito claro na tua fala. Geise, para você, conta da tua história, da tua trajetória de vida. Como é que surgiu a ideia de criar a Concreto Rosa? Nossa. Primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer a Abrainc, a Elisa, a todas que estão aqui presentes. A gente vai beber uma água que eu tô nervosa. Então, eu comecei... A Concreto nasceu em 2015, a partir de um desejo, né? De uma inquietude, né? Eu cresci vendo minha mãe falando de fazendo a nossa casa, né? Em 1980 e alguma coisa. Eu cresci vendo a nossa casa sendo transformada durante ao longo dos anos, assim, né? E ela primeiro conquistou o terreno. Minha mãe era uma mulher que trabalhava em casa de família, era uma mulher analfabeta, né? E ela tinha uma sagacidade, uma inteligência, assim, fora do comum, né? E ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de fundação, falar de coisas relacionadas à construção, né? À obra. E aí a gente foi construindo a nossa casa. Ela levantou primeiro o barraco, e depois do barraco essa casa foi se transformando ao longo dos anos. Depois se tornou uma casa de alvenaria, com telha. E aí depois, quando ela estava próximo, quando ela fez a passagem, né? Em 2008, a casa já tinha laje, já era uma casa completa, digamos assim, né? E aí, ou seja, a construção civil, ela sempre teve na minha vida, mas eu nunca me senti apta para exercê-la, né? Por uma série de questões, assim, por achar que eu não era capaz, por me sentir insegura. E depois que eu tive meu filho, eu passei a ver a vida por um outro prisma e pensei assim, cara, empreender é uma ferramenta de emancipação pro povo preto há muito tempo. E aí eu falei, cara, eu vou abrir a Concreto e vambora, assim. Foi R$2, uma bolsa de ferramenta e uma vontade desenfreada de mudar a minha realidade, assim. E aí eu comecei, né? Fui fazer um curso num projeto chamado Mão na Massa, que era um projeto voltado para mulheres, né, que estavam em situação de vulnerabilidade. E o mais engraçado, assim, nessa situação, é que eu não passei de primeira, assim, né? Eu fui número 402 da inscrição e era 70 vagas. E aí tinha que ficar ligando para saber se você tinha passado. E eu ligava insistentemente todo dia. Oi, tudo bem? É a Geisa. Queria saber se teve alguma desistência. Ou não tem, Geisa. Aí no outro dia eu ligava de novo. Oi, tudo bem? É a Geisa. E aí teve um dia que eu liguei, que a pessoa que estava lá do outro lado já não aguentava mais eu ligar o tempo todo. E aí eu falei assim, oi, é a Geisa. Oi, Geisa, tudo bem? Eu queria falar com você mesmo. Então, surgiu aqui uma desistência, você ainda tem interesse em fazer o curso? Eu falei, claro que eu tenho. E aí eu fui, assim, não foi uma coisa que eu acordei num belo dia e falei, vou trabalhar na construção. Foi muito assim, pelo fato de vai rezando e vai fazendo. E aí eu fui, e aí era engraçado porque eu já fazia parte de alguns coletivos, né, já era ativista e entendia que a minha luta enquanto uma mulher preta nessa sociedade, lésbica, mãe solo, enfim, não dentro do padrão, a minha luta eu entendi que eu não tinha como estar em todos os espaços ao mesmo tempo, né? E não tinha como estar em todas as manifestações, não tinha como estar em todos os atos. Eu falei, cara, eu quero um trabalho que eu possa também ter uma forma de ter uma forma de luta, mas também trabalhar, assim. E aí o meu trabalho foi crescendo a partir dessa perspectiva, assim, de uma luta política que eu não sabia que dimensão que ia ter, né, e aconteceu, assim, sabe? Enfim, eu falo pra caramba, vou parar, vou lá. Já conheço, mas eu vou puxar essa conversa com você.
Vamos trazer um pouco dessa realidade para o ecossistema da construção, né? E essa busca pela equidade de gênero. Como a gente viu ao longo desse especial, tem muitas camadas. E a gente está falando aqui sobre uma questão social, econômica, perspectiva também, né, do setor. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 15 anos, desde 2006, o número de mulheres com carteira assinada atuantes na construção mais do que dobrou. Foi um aumento de 132%. Esse contingente feminino, né, em 2021, ultrapassou 250 mil mulheres. Apesar desse aumento, a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a equidade em cargos de homens e mulheres no setor, reafirmando aqui que equidade e igualdade são coisas diferentes. Luciana, na sua visão, quais são os desafios que nós, mulheres, ainda precisamos enfrentar para ampliarmos a nossa participação nesse mercado, que é cheio de oportunidades, a gente sabe, né? E como que a RNI tem realizado essas ações afirmativas nesse sentido, se você pode comentar quais são elas. Claro. Bom, na RNI, a gente oferece a oportunidade, né, igualmente, independente de gênero, né? Então, hoje a gente tem, dos 600 colaboradores que nós temos, 270 são mulheres, ou seja, 45% da empresa feminino, tá? Então, isso já é, eu acho que, bem relevante, tá? Então, a gente tem cargos de liderança, são 69 entre coordenadoras e gerentes, tá? Sendo que desses, assim, se eu não me engano, 25 de cargos realmente de decisões e tudo mais. Então, a gente tem gerente jurídico, RH, marketing, comercial. Agora, nós temos uma GGO também, né? E, assim, as oportunidades, elas acontecem igualmente, como eu falei, né? Agora, a meritocracia, ela tem um aspecto que ela pode ser um pouco... pode ser um trigger, né? Ela pode ser, assim, ela pode deixar a gente com uma certa dúvida sobre como se posicionar no mercado, usando da meritocracia como uma ferramenta para equidade de gênero e de oportunidades. Porém, a gente tem que entender que a meritocracia, ela acontece quando a gente parte de largadas iguais, né? Então, a gente tem que dar condições iguais a essa saída. E muitas vezes nossas histórias são histórias muito diferentes, nossos históricos de vida são diferentes, nossas, né, trajetórias são muito diferentes. Então, quando a gente vai para o ambiente corporativo e busca trazer meritocracia para cargos, né, especialmente cargos corporativos, as ferramentas estruturais para trazer uma meritocracia de fato, elas precisam acontecer. Como é que vocês enxergam isso para que a gente possa ter de fato, né, uma condição equânime entre as pessoas? Bom, assim, eu acho que eu sou até prova viva disso, né? Porque eu sou mulher, eu tive oportunidade de ascensão dentro da empresa, né? Dentro da diretoria, nós somos em 5 diretores, eu sou a única mulher, e eu sou a única mulher como diretora na holding, né? Na holding Rodobens. Então, assim, o que acontece? Eu acho que, como a gente vem falando, né? As ferramentas, a qualificação... É igual, né? Então, assim, a gente busca objetivos, é uma questão de entrega, de, né, superação de metas também. Então, eu acho que isso é um critério que a gente avalia muito dentro da empresa. E, sem dúvida nenhuma, né, a tua pergunta inicial ali, acho que a gente tem muitos obstáculos ainda para superar quanto mulher, mas as oportunidades são iguais e dentro da RNI a gente tem batido o martelo de ter essa equidade aí. Enfim. Sem dúvida alguma, você está ali, a única entre tantos homens, mas mostrando que é um caminho. Exatamente. Precisa ser trilhado, né? Mostrou qual que é esse caminho. Geis, a Concreto Rosa tem, como uma das suas premissas principais, o fortalecimento, né, da imagem feminina, empoderamento feminino, preparar mulheres para executar trabalhos antes vistos como tarefas, né, só de homens. Quais são esses resultados que você já alcançou pela empresa? Nossa, essa pergunta me faz voltar lá atrás, né? Quando tudo era mato, assim, a sensação que dá, né? Porque no Rio de Janeiro, assim, a gente não tinha tanta referência de empresas que prestavam esse serviço, né? Esse tipo de serviço. A gente tinha uma demanda, né? Tinha mulheres que moravam sozinhas, que não se sentiam à vontade de serem atendidas por profissionais homens, né, e mulheres, enfim, casadas, solteiras, em todas as situações possíveis e imagináveis. E o mais legal, assim, é que antes da Concreto
nascer, já tinha trabalho, as pessoas já estavam indicando a gente. E eu, com muito cuidado, né, porque a mulher tem esse cuidado de tipo, não, gente, calma, ainda não peguei meu certificado, ainda tô terminando, né, a gente tem esse cuidado mesmo, né, de tipo, de se especializar, de se qualificar, ter todo esse cuidado, enfim, né, como eu costumo dizer que a gente geralmente faz o trabalho como se ele fosse pra nós, assim, né. Não é uma coisa, não é só um atendimento, não é só... É uma troca, assim, tem uma interação, assim. Em 5 minutos de conversa, ela sabe o meu signo, a cliente, eu sei o signo dela, ela sabe o nome do meu filho, ela me fala um pouco da vida dela, a gente vai falando de uma série de outras coisas. E assim, e os ganhos que a Concreto teve, acho que o primeiro ganho quem teve foi eu, porque eu tive que me desconstruir em diversas áreas. Né, eu tive que me reinventar em vários momentos, assim, né, e com certeza a Geisa de 2023 não é a mesma Geisa de 2015, aquela que começou desvairada com vambora, e vambora mudar, não sei o quê, e aí quando eu fui me deparando com a realidade, eu fui vendo que o buraco continuava sendo muito mais embaixo, assim, porque todas as empreiteiras ou empresas que prestavam esse tipo de atendimento, tido como maridos de aluguel, é uma referência que eu não gosto, porque eu acho meio nada a ver, né? Enfim, é como se você tivesse que ter um marido, né, para ter algo que funcione dentro de casa, enfim. Eu tenho um rancinho disso, mas é algo que, enfim, que eu já superei. Não superei, falei, não é que eu falei. Não é que eu falei. Como a gente já tinha essa demanda e tinha essa necessidade, eu fui chamando as meninas que fizeram um curso comigo mesmo. Eu falei, vambora, vamos atender. E aí a gente começou, assim. A gente teve vários ganhos, assim. Foi participar da Bienal Internacional de Arquitetura aqui em São Paulo em 2019. Eu fui no programa da Fátima Bernardes falar sobre diferença de salário entre mulheres e homens exercendo as mesmas funções. Já participei de livros lá fora, contando a história da Concreto. Enfim, na verdade eu fui abrindo uma rede que talvez a Geisa sem a Concreto eu não conseguiria, né? Mas a Concreto me proporcionou a conhecer muitas outras, fazer muitas conexões, assim, né? E ver que, tipo, existiam outras mulheres em outros estados, como aqui em São Paulo, como na Bahia, como no Recife. A gente foi se juntando através das redes sociais e falando das nossas dificuldades diárias, assim, que era desde da casa de material, da loja de material, ter preconceito quando a gente ia comprar alguma coisa, a cliente que já tinha sofrido abuso, assédio, ameaça por outros prestadores de serviço e não se sentiam seguras. E aí a ideia da Concreto foi muito também de trazer homens para trabalhar com a gente e falar para eles por que mulheres têm medo de ser atendida por vocês, assim, de chamar eles para essa reflexão, porque a gente tem consciência de que a gente não consegue desconstruir um patriarcado ou um machismo ou todas as situações que a gente tem que enfim, conflitar, né? Se a gente não tiver homens como aliados também. Né? E no trabalho da construção civil funciona muito assim, porque tem o profissional do gesso, da serralheria, do mármore, né? São poucas as mulheres que eu vi à frente de uma loja de material, sendo donas de lojas de material. São poucas mulheres que eu vi na marcenaria, mas tem, né? Enfim, aí a gente vai fazendo conexões e a gente vai se encontrando através das redes e vai se indicando também, né? E outras empresas começaram a surgir no Rio de Janeiro, assim. Eu fiquei muito feliz, porque eu nunca vejo a gente como competição, assim, né? Por exemplo, às vezes, quando eu não consigo uma demanda, eu passo para outra colaboradora ou para outra empresa, enfim. E a gente vai funcionando, assim, uma grande parceria, assim, pra vida. Sem dúvida. Sou prova disso. Luciana, a RNI tem exemplos de mulheres que estão na empresa há mais de 10 anos, são mães e tiveram oportunidade de crescimento profissional, como você. Atualmente, no seu papel como diretora de novos negócios, onde você pode passar, né, a mensagem para as mulheres que estão ingressando nesse setor da construção civil? Né? Como é que você pode levar essa mensagem? Como você tem feito isso? Bom, a gente tem desde muitas estagiárias, né? Eu acho que, apesar dos obstáculos, apesar de tudo que a gente tem que enfrentar no dia a dia, porque a mulher, sem dúvida nenhuma, ela tem que provar a todo momento a capacitação, né? Mais do que os homens. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que é uma questão de dedicação. Eu acho que a mulher, ela tem valores e tem
alguns significados, assim, pessoais, alguma coisa que a gente consegue extrair o melhor das pessoas, a questão de detalhe. Então, a gente tem que aproveitar o que, né, o nosso gênero proporciona. Então, é lógico que o equilíbrio entre homens e mulheres, né, a gente ter... não é, a mulher é forte também, né? Essa história de o homem é forte, a mulher não. Não, mas assim, o equilíbrio, eu acho que é fundamental. Mas eu acho que a gente tem que não ter medo de encarar desafios, né? Não ter medo de enfrentar situações delicadas desse dia a dia. As oportunidades acontecem mesmo, então vale a pena. Eu sou uma entusiasta do mercado, eu sou apaixonada por incorporação, então, assim, eu sempre vou fazer alguma coisa em prol as mulheres chegarem, né, dentro do mercado corporativo imobiliário e da construção. Agora, esse assunto que a gente falava, né, desde o começo, maternidade que te fez, né, de alguma forma, repensar a tua posição no mercado, a maternidade também como mãe solo e a tua visão de mundo também sendo ali instigada pelo seu filho. Também tive o meu impulsionamento na maternidade para empreender no mercado imobiliário. A gente sabe que essa jornada múltipla que a gente estabelece socialmente, porque nós somos as responsáveis, né, pela cuidado do filho, pela educação, pela gestão, né, muitas vezes do lar, da saúde do lar. As pesquisas mostram que nós investimos o dobro do tempo despendido do que os homens, né, para fazer esses trabalhos domésticos. Como é que vocês veem, né, começando com você, Geis, essa questão dessa jornada múltipla, exaustiva, invisibilizada, não remunerada que a gente enfrenta? Como é que a gente pode mudar a cultura desse serviço de casa, ainda que a casa é algo feito, né, para esse trabalho doméstico, ele é destinado à mulher. Como é que a gente pode mudar um pouco esse pensamento também, a hora que a gente coloca essas mulheres cada vez mais no ecossistema da construção? Nossa, essa pergunta ela é bem abrangente, né? Porque uma que, assim, me deu vontade de falar igual a Glória Pérez. Não sei se eu tô apta pra falar disso. Não sei se eu tenho capacidade, enfim. Mas eu acho que, antes de tudo, Elisa, é pensar que, assim, na minha humilde opinião, né? Eu sempre costumo dizer que eu não sou a senhora do destino, não sou dona da verdade. Eu sempre expresso muito a minha experiência e falo do que eu vivencio, né? E a jornada, sem dúvidas, ela é exaustiva, é cansativa. Eu acho que a jornada não só de casa, mas a jornada do empreender, ela é muito cansativa. Por si só, Porque, por si só, ela já demanda muito, porque é como se você tivesse criando uma outra criança, que é desde dar o nome pro seu negócio, desde administrar o seu negócio, ver ele crescer, tomar forma, chamar mais pessoas para ajudar, né, nesse processo de construção. Ou seja, você depende de outras pessoas também para tomar conta do seu filho, para dar conta né? A gente tem um ditado que diz que a gente precisa de uma aldeia inteira, né, para dar conta de uma criança. E não foge muito do nosso trabalho, assim, que quando, por exemplo, eu não romantizo, assim, começar concreto para mim, no início, sem recurso, sem capital de giro, sem saber absolutamente fazer uma análise SWOT, sem nada, sem absolutamente nada, assim. Eu não romantizo esse processo porque você sacrifica muito quem tá com você lá no início, né? Porque é um sonho que você tem, você acha que você tem certeza que vai dar certo, só que você não para pensar nos contras, assim. Você só vai no, não, vamos lá, vamos conseguir. Não, tem demanda, tem trabalho, mas aí, tipo, não tem equipamento de obra é caro, e aí tem que esperar entrar um trabalho para você investir no material, e aí esse mesmo dinheiro serve para pagar o aluguel, que é o mesmo dinheiro que você tem que fazer o milagre da multiplicação. É uma mistura de Jesus com vambora, socorro Deus. E aí tu fica assim, cara, peraí, né? Por onde começar, assim? E aí é isso, você não consegue dar conta de uma série de outras coisas, assim. Eu acho que ter uma rede de apoio e ter a mente aberta também para se reinventar no empreendedorismo é o caminho que a gente tem que trilhar, assim. Porque sozinha não dá. Desde cuidar da tua criança, quanto abrir o seu próprio negócio, assim. E a gente precisa de mais investimentos, assim, né? Eu vejo que, geralmente, as mulheres, elas não têm muito apoio, muito aporte, né? E aí, quando se tem, é algo que tem que participar de edital, aí manda carta, aí manda vídeo,
Aí, e nisso você tendo que responder e-mail, cliente, atendendo, fazendo, tipo, 300 mil coisas, resolvendo a ração do gato que o cara não entregou ainda. Ou seja, eu tenho um gato, né, em casa. E aí, tipo, e aí a faxina, e aí eu não sei o que, sabe? É uma série de coisas. E aí você tem que se especializar, porque você tem que estar, sabe? É como se você... Aí tu fala assim, cara, minha saúde mental precisa de um respiro, né? E aí corre pra terapia, e corre pra espiritualidade. Enfim, eu tento me cercar de tudo isso, me cerco de afeto, me cerco de pessoas que vibram junto comigo, né? E, enfim, é meio isso, assim, estejam com pessoas que vão falar de você numa mesa, né, de oportunidade, numa roda de oportunidades, estejam com essas pessoas, assim. Eu acredito muito nisso, assim, eu vou nessa fé aí. E uma puxa a outra quando tem um momento ali de uma tá, né, mais precisando de mais apoio, mas, né, e como a gente já trocou essas conversas, às vezes, Sim, né? total. Eu tô precisando de um incentivo, a outra incentiva. A gente sabe que esse empreendedorismo que a Geisa muito bem colocou não tem nada de glamour, né? Não é nem um pouco glamuroso. Pra quem já vivenciou. Quem já viveu isso Exato. realmente sabe que não tem nenhum glamour. Empreender é bem desafiador. Agora, quando a gente pensa em RNI, Luciana, como é que as suas colaboradoras, como é que vocês pensam em termos, né, de estrutura empresarial para dar suporte para essas colaboradoras nessa jornada múltipla que a gente está falando? E o que vocês têm feito especialmente para as mulheres que são mães? Bom, isso é um assunto bem interessante, porque a gente teve num determinado ano, se eu não me engano, acho que em 2020, a gente teve uma quantidade de grávidas muito grande na empresa e em cargos de liderança. Então, realmente eram pessoas que faziam muita diferença em ações, né, e realmente decisivas ali, né, no dia a dia. E aí, a equipe técnica, através do Clóvis ali, diretor técnico, teve a ideia da gente criar uma sala de maternidade dentro da empresa, né? De lactantes e tal. Então, assim, uma decoração super bacana, totalmente equipado. Então, assim, após o período, né, em casa, enfim, se porventura essas mulheres quisessem levar os bebês, a gente teria suporte para isso. E é muito interessante, porque como agora, pós-pandemia, nesse momento híbrido que a gente está, então os dias que elas têm alguma reunião ali na empresa e não querem deixar a criança, tal, estão amamentando, então é um lugar assim que é super silencioso, né, a pessoa vai ficar mais à vontade. Então a gente foi criando essas estratégias agora, sabe? E eu acho que é uma tendência isso, né? A gente tem que ser mais humano também. Então, a gente, o que puder colaborar nesse sentido, a empresa certamente vai investir. Para quem já tirou muito leite em sala de reunião, como eu, sei do quanto que isso é importante, é um passo né? importante, né, nesse processo. Geisa Concreto Rosa, ela oferece serviços de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, revestimento de azulejos, jardinagem, mudanças e reparos domésticos em geral. Como que tem sido a aceitação da contratação das mulheres com essas funções? Bom, a aceitação, ela vem junto com um peso da responsabilidade, né? Porque que tem algumas clientes que quando encontram a gente, elas parecem que descobriram a roda, assim, né? Elas ficam maravilhadas, assim, porque, é isso mesmo, e aí falam das suas experiências. Enfim, a gente fica quase numa sessão de terapia, praticamente, né? E aí é muito interessante... que no mesmo polo que é criado também muita expectativa, a gente acaba ficando sobrecarregada nesse lugar de não poder errar, assim. E uma das coisas que eu sempre trago da Concreto, assim, para as pessoas que trabalham com a gente, é que, tipo assim, cara, a gente pode errar sim, a gente pode não estar bem em algum dia, e, tipo assim, vamos resolver, assim. Eu sou muito do vamos resolver, assim, eu não fico muito ali na ausência ou no problema, eu vou muito pra resolução, assim. E a aceitação, ela é sempre muito boa, assim, muitas das vezes, agora, por exemplo, esse mês a agenda, tipo, não deu conta, assim, a gente só tem atendimento agora para abril, assim, porque, né, estourou, não dá mais, não tem mais como encaixar absolutamente nada, assim, e aí a gente vai mandando para outras colaboradoras, para outras pessoas, enfim, outras empresas, a gente repassa, assim,
Cara, é isso, assim, é muito interessante porque é um trabalho de formiguinha, assim, eu vejo que a gente ainda tá engateando muito, assim, em termos de estrutura, em termos de uma série de coisas, assim, sabe? Eu costumo dizer que o concreto é rosa, mas a pele é preta, assim, né? E é exatamente esse lugar, assim, que eu entendo que as empresas que chamam a gente para fazer parceria, muitas das vezes eles querem fazer, tipo, toma aí uma ferramenta e grave aí um vídeo, né? Mas para outras determinadas, né, outro público, eles oferecem uma tinta para pintar a própria parede da própria casa, né? Ainda dão um investimento, ainda dão uma grana, assim. Falta muito apoio ainda, assim, sabe? E aí a gente já passou a decidir lugares que a gente quer contribuir, lugares que a gente não quer, assim, né? Porque chega uma hora que cansa, assim, porque você fala a mesma coisa todo ano, assim, aí tu fala, mano, eu cansei disso, eu quero falar de sucesso, quero falar de oportunidade, quero falar de prosperidade, quero falar de qualquer outra coisa, sabe? Eu não quero só falar de racismo, de violência, sabe? Não dá mais pra gente ficar só falando disso, a gente quer falar de outras narrativas, né? E aí é isso, assim, é quando eu me posiciono, e aí eu já vou de uma pergunta que vou pra outra, que entra em outro lugar. Não, mas você já me deu um gancho muito bom aqui, porque você trouxe justamente essa análise da importância da gente falar. A gente está falando da pauta daqui da mulher, mas a mulher tem muitos recortes. A gente tem a mulher preta, a mulher trans, a mulher mãe solo, a mulher que é mãe, que é empreendedora, enfim, a gente tem aqui, dentro da pauta feminina, são muitas camadas que a gente precisa Sim. olhar. E o que a gente sabe que é um fruto, uma resultante desse olhar tão diverso, e foi muito bom que você colocou isso agora, é que inovação e essa perspectiva de trazer soluções inovadoras diferentes e prósperas, e aí desse lugar que eu quero trazer essa visão, passa por a gente ter cabeças, né, distintas pensando. Então, por mais que nós estamos aqui falando nesse especial da Brainc sobre mulheres, a gente está aqui com 3 mulheres com cabeças diferentes, histórias diferentes, trazendo, né, pensamentos e visões distintas, o que vai dar um resultado muito positivo quando a gente fala em olhar para o setor, em soluções para o setor. Luciana, como é que a RNI tem proposto, né, essa movimentação por novidade relacionada à transformação digital para acompanhar essas novas demandas que surgiram no mercado nos últimos anos? Bom, em 2020, a gente lançou o e-commerce. Então, foi uma grande evolução, né, dentro da empresa, e a gente acabou pegando um momento de pandemia. Então, foi muito interessante esse primeiro teste, porque os empreendimentos todos apresentados, né, digitalmente ali, enfim, desde todo o produto, contrato. Então, a gente tem o processo do início ao fim, né, a efetivação mesmo da compra dentro do e-commerce. Então, hoje a gente está reestruturando isso agora, pós-pandemia, né? A gente está dando um upgrade e tem umas novidades que estão por vir, que provavelmente o diretor comercial, que é o Gustavo, deve trazer aí em um outro momento para a Brainc. Mas a gente tem evoluído bastante nesse sentido, tá? Dentro da empresa. Qual que é a visão de vocês para o novo programa Minha Casa Minha Vida nesse mercado? Olha, a gente está bem otimista, sabe? Agora com esse início de governo, né? Os incentivos, a redução de taxa de juros. A gente acredita que essa parceria, né, empreendedor, governo, acho que vai dar muito certo. Nós já trabalhamos dentro do Faixa 3, né? Há muito tempo. É uma dos nossos carros-chefe ali dentro da empresa, né? E a gente tem, sem dúvida, assim, muita expectativa para esse governo, né, de fazer parcerias mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir dar uma abertura para uma renda menor, né, para um perfil de cliente. Então, a gente abre um pouco mais esse mercado e a gente consegue garantir a compra da casa própria para mais, né, um volume maior de pessoas. Então, acho que é extremamente importante isso, né, nesse cenário atual. Com certeza. Geisa, e você? Qual que é o volume que você estima de pessoas já impactadas pelas ações da Concreto Rosa? O que você tem de previsibilidade para 2023, das perspectivas da empresa? Se existe alguma preferência em atender pessoas físicas, empresas ou setores, né? Que nicho que você considera ser mais promissor? Então, eu sou muito otimista, né? E, assim, uma das coisas que a gente vem fazendo
num governo anterior e com esse novo governo atual, né, que muito promissor também, né, as oficinas de capacitação que a gente fez, né, em parceria com o Soma, com Mulheres do Mobiliário, no qual eu tenho muito orgulho, né, e aí quando a gente fala do empreendedorismo e das oportunidades de fazer parcerias e alianças, a gente vai conseguindo expandir muito mais, assim, né, a oficina, em 2020, eu entrei num processo, assim, muito de pensar, tipo, do que adianta a gente ter tanto conhecimento se a gente não pode estar em determinados lugares que, de fato, precisam de uma mudança, né? E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei muito no concreto sobre rodas, assim, né? E a ideia de rodar mesmo o mundo, de rodar Rio, São Paulo e seja qualquer canto, assim. Foi muito pensar para fora, assim, né? Pro externo. E em 2020 eu fiquei com isso na cabeça, pilhada, e escrevi, e pensei, repensei. E aí veio a pandemia, veio aquela coisa, né? Socorro Deus, o que eu faço? Enfim, né? E a partir daí, eu projetei, eu joguei pro universo, e aí a gente foi se conhecendo, aí eu conheci você, a Elisa fez um contato via rede social, e a gente começou. E aí eu sempre que me convidam para alguma coisa, eu sempre vou com muito otimismo, porque eu acredito muito nesse movimento que a gente faz, assim, eu acredito muito nessa micropolítica, eu acredito muito nesse movimento que é a conta-gotas. Poderia ser muito maior, sim, mas ainda é a conta-gotas. Mas, assim, dá certo, funciona. Talvez não impacta o tanto de mulheres que a gente queria, mas a gente vai conseguindo aos poucos, assim, né? Enfim, eu sou uma aquariana que vai, que vambora, vamos mesmo. pegar tudo e vambora. Comigo não tem tempo ruim, assim, né? E eu acredito também que a construção civil, ela tem um papel muito importante, não só na questão de empregar, né, na questão de geração de renda, assim. Eu acredito que a construção civil ela tem um papel importantíssimo com o meio ambiente também, Sim. né? E aí a gente tem tantas instituições, a gente tem tem tanto material, tem tanto resíduo, tem tanta coisa que é retirado da natureza, e a construção civil ela tem por obrigação de entregar mais qualidade de vida, tanto para as pessoas que ali habitam, né? E para a sociedade como um todo, assim. Eu vejo que as incorporadoras, por exemplo, elas poderiam ter uma contrapartida no sentido de, a partir do momento que você está utilizando aquele terreno, daquele material que ali sobra, que pode sobrar, vocês investem em fazer uma praça, investem em fazer uma biblioteca, investem em fazer melhorias no entorno, porque na grande maioria, as pessoas que pensam as nossas cidades, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas que pensam nossos territórios, eles não utilizam os nossos territórios, eles não sabem das nossas necessidades, assim. E é isso, entra ano, sai ano, é chuva, é uma coisa mal organizada, Sim. é desabamento, e aí tu fica vendo um monte de gente morando na rua, e aí não tem como jogar perfume no teto e fingir que não tá acontecendo nada, né? E isso me deixa muito inquieta. Claro que eu não vou puxar o mundo inteiro, ser a Che Guevara do rolê, mas assim, a gente precisa falar disso, a gente precisa trazer luz para essas coisas, né? A gente vê um monte de lugares que estão vazios e que poderiam se tornar habitação, e que as pessoas poderiam estar morando, tipo, as pessoas não merecem ter um mínimo de dignidade, assim, e muitas das mulheres nessas oficinas que a gente fez, né, eu tive a oportunidade de ministrar os cursos, eu vejo que muitas mulheres não querem viver de renda de governo, muitas mulheres não querem viver de Bolsa Família. É errado as pessoas que ainda têm esse pensamento de achar, não, tá fazendo mais um filho pra ter... Gente, R$120 não dá pra fazer nada, sabe? Tá tudo caro. E aí, tipo, sustentar uma criança, o buraco é muito mais embaixo, né? Enfim, eu falo pra caramba, né, Elisa? Se deixar, eu vou dissertando aqui. Mas eu só queria aproveitar só um gancho aqui que eu acho muito importante. Acho que a gente, como construtor, como empreendedor, a construção civil, ela tem uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Então, assim, falando como, né, um universo corporativo aqui, a gente tem grandes contrapartidas, né? Que a gente realmente é obrigada a realizar
porém, um fator social muito delicado. E a questão de infraestrutura, de novos bairros, principalmente dentro da nossa empresa, onde a gente tem a habitação popular, a gente, né, vai para a parte periférica das cidades, grandes áreas, master plans. Então, assim, a gente realmente tem esse cuidado, e eu acho que não é o tema hoje, mas o ESG tá aí. E, assim, a gente está cada vez mais nesse contexto, né, de se preocupar com isso, com esse entorno, fora a valorização, fora o que a gente traz para os municípios em questão de arrecadação de impostos. Então, acho que é um todo, né? E eu acho que esse olhar tá corretíssimo e a gente tem tendência aí de cada vez mais poder melhorar, né, a vida das pessoas. Você trouxe aspectos muito importantes, Geisa, porque primeiro a gente tem a política dos comuns, né, até para usar o termo da Silvia Federici, que é a política nossa, que a gente faz nas nossas relações do dia a dia. E a gente tem um papel fundamental das empresas, associações, sindicatos, conselhos, instituições, que é um papel social fundamental nessa construção. Agora, quando as empresas que já existem contrapartidas, porque não só previstas em lei, mas como, às vezes, contrapartidas pela própria agenda ESG que essas empresas possuem, e muitas vezes não essa comunicação ou esse impacto não chega na população, não chega em quem consome ou quem influencia o nosso mercado. Você é uma mulher grande influenciadora do nosso mercado, tem uma pauta, uma agenda super importante. O que falta, e fica talvez aqui essa pergunta para a gente encerrar, né, esse episódio com essa reflexão, o que será que falta hoje para as empresas para que essa comunicação chegue para as pessoas, né? Para que você que tem uma agenda ESG e que cria esse impacto e essa troca responsável, como você tem comunicado isso? Uma das pesquisas que nós fizemos pelo Instituto Mulheres do Imobiliário deu conta de que as mulheres, elas priorizam na hora da decisão da compra do imóvel o portfólio das empresas, selos e certificações, né? E o histórico da empresa. Então, quando a gente fala de colocar o selo certificação e aquilo que a empresa tem feito, né, em benefício da sociedade, do meio ambiente e da economia, isso vai gerar também resultado, porque a gente sabe que a mulher é grande influenciadora na decisão de compra do imóvel. Então, tudo isso para resumir aqui que nosso papel social, ele é fundamental, ele é estratégico, ele é de resultado, e vocês, maravilhosamente bem, colocando essa provocação num espaço de que a gente possa despertar para o entendimento de que a construção, né, dessa mulher dentro do nosso setor, ela veio não só para ficar, mas como para perpetuar a ideia de que a equidade ela precisa ser conquistada. Eu quero agradecer vocês pela essa conversa, pelas provocações e inspirações que vocês trouxeram e deixar aqui para as considerações finais. Geisa. Obrigada, eu agradeço aí o convite. Eu adoro falar, né? Eu acho que quando... Se deixar, a gente vai. A gente vai, terror nenhum. Sai daqui, vai para um bar e continua. Eu acho que antes de qualquer coisa, assim, Elisa, eu acho que a gente tem que estar com a mente aberta, assim, sabe? Eu acho que quando a gente está disposto a ouvir, a trocar, a aprender, a entender que, tipo, existe ainda um sistema machista, transfóbico, lesbofóbico e todas as outras, né, as outras demandas que a gente tem, esses espaços, eles precisam ser ocupados por mentes pensantes, mentes diversas. Eu acredito que a diversidade, ela não está só fazendo um papel no sentido de vamos botar aqui 2 pessoas pretas e vamos botar aqui um viado, um sapatão, já batemos a meta. E fazer coisas só pontuais, assim. Tem empresas que já vieram fazer parcerias com a gente, que eles só no dia da inclusão, da diversidade, inclusão de gênero, aí bota lá um evento. Fizemos um evento. Aí no dia do orgulho LGBTQIAP+, temos um viado e um sapatão aqui na empresa. Tipo, gente, tipo assim,
sabe? Não dá. A gente é preto o ano todo. A gente tá lutando aí por uma série de coisas o ano desde 1500, tá ligado? E aí, tipo, não tem mais como construir sem a gente, sabe? Não tem mais como construir sem a mulher tá influenciando, porque a mulher tem o poder de decisão, sim, na compra, porque ela é dona do Pix também, porque as mulheres já se levantaram e já saíram desse lugar, algumas há muito tempo, né? Algumas conseguiram, outras não, mas outras estão indo para esse lugar. E quando ela vai empreender, ela não depende de uma terceira pessoa, ela não depende mais de ninguém. E eu acho que o medo, talvez, do empreendedorismo feminino é muito esse. Porque quando a gente está em locais de que a gente pode tomar decisões, a gente pode abraçar muitas outras causas e pode influenciar muitas outras mulheres que precisam, às vezes, de um vambora. Tu é capaz, né? E isso faz toda a diferença. Enfim, é isso. Queria só agradecer. Obrigada pelo convite. Obrigada. Sigam as redes sociais, concretorosa@gmail.com. Enfim, tamo aí pro que daí vier. Vambora. Bom, considerações finais. Eu também agradeço, né, a oportunidade. Acho que falar sobre mulher é extremamente importante, a gente se incentivar, né? Eu acho que essa rede, né, é fundamental, que a gente continue dando exemplos, inspirações a outras, né? Hoje a gente tem líderes aí, a Sheila na Gafisa, a Érica Sim. na Urba. Então, assim, são cargos extremamente altos que as mulheres estão cada vez mais conquistando. Então, o meu recado ninguém tem que desanimar, o caminho é árduo, mas ele vale a pena, e sem dúvida nenhuma, né, a gente tem que fazer sempre essa roda feminina aí para se apoiar. E que também nós somos mulheres além de março, né? Quero agradecer vocês muito pela essa conversa, por essa inspiração. E a você que nos assistiu, que nos ouviu, a Abrainc, por abrir esse espaço de discussão, debate e inspiração, e deixar meu convite para que você compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos. Obrigada. Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.